Mari, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto do Preciato que está aqui nesse livro, que foi organizado pela Heloísa Buquerque de Holanda. E infelizmente ela faleceu há pouco tempo. Então assim, esse livro é sobre feminismo, né? E o feminismo, como vocês sabem, é uma coisa muito ampla. E nesse livro aqui está escrito Pensamentos Feministas, Conceitos Fundamentais. Então aqui vai ter vários tipos de conceitos, várias abordagens sobre o feminismo, tá? Os feminismos. Então por isso mesmo eu quero ler hoje esse texto do Paul Preciato. Ele é um homem trans e que fala bastante sobre questões do feminismo, da sexualidade, de gênero e por aí vai. Ou seja, ele fala sobre assuntos muito importantes, né? Olha só, para você ter ideia, das pessoas que estão aqui nesse livro. Audre Lorde, Donna Haraway, John Scott, Judith Butler, Lélia Gonzalez, Monique Witting, Patrícia Rios, Silvia Federici, Sueli Carneiro, Teresa de Lauretis e por aí vai. Muitos textos maravilhosos de pessoas que conceituaram o feminismo, os feminismos, tá? E tentam fazer essa inclusão de todas as pessoas que querem ser feministas e querem ser aliadas e querem se agregar e querem lutar junto com as mulheres, todas as mulheres, tá? Então, lerei agora esse texto que tem um título seguinte: o que é a contrasexualidade? Isso está na página 411. Deixa eu citar primeiro aqui uma frase dele. A história da humanidade se beneficiaria se fosse rebatizada como História das Tecnologias e o Sexo e o Gênero considerados dispositivos inscritos em um sistema tecnológico complexo. Escuta. A contrasexualidade não é a criação de uma nova natureza. Ao contrário, é mais o fim da natureza como ordem que legitima a sujeição de certos corpos a outros. A contrasexualidade é, em primeiro lugar, uma análise crítica da diferença de gênero e de sexo, produto do contrato social heterocentrado cujas performatividades normativas foram inscritas nos corpos como verdades biológicas. Em segundo lugar, a contrasexualidade aponta para a substituição desse contrato social que denominamos natureza por um contrato contrasexual. No âmbito do contrato contrasexual, os corpos se reconhecem a si mesmos não como homens ou mulheres, e sim como corpos falantes, e reconhecem os outros corpos como falantes. Reconhecem a si mesmos a possibilidade de aceder a todas as práticas significantes, assim como a todas as posições de enunciação enquanto sujeitos que a história determinou como masculinas, femininas ou perversas. Por conseguinte, renunciam não só a uma identidade sexual fechada e determinada naturalmente, como também aos benefícios que poderiam obter da naturalização dos efeitos sociais, econômicos e jurídicos de suas práticas significantes. A nova sociedade adota o nome de sociedade contrasexual por pelo menos 2 vezes, uma e de maneira negativa. A sociedade contrasexual se dedica à desconstrução sistemática da naturalização das práticas sexuais e do sistema de gênero, outra de maneira positiva. A sociedade contrasexual proclama a equivalência e não a igualdade de todos os corpos sujeitos falantes que se comprometem com os termos do contrato contrasexual dedicado à busca do prazer saber.
O nome contrasexualidade provém indiretamente de Michel Foucault, para quem a forma mais eficaz da resistência à produção disciplinar da sexualidade em nossas sociedades liberais não é a luta contra a proibição, como aquela proposta pelos movimentos de liberação sexual antirrepressivos 70. E sim, a contraprodutividade, isto é, a produção de formas de prazer, saber alternativas à sexualidade moderna. As práticas contrasexuais que aqui serão propostas devem ser compreendidas como tecnologias de resistência, dito de outra maneira, como formas de contradisciplina sexual. A contrasexualidade é também uma teoria de corpo que se situa fora das oposições homem-mulher, masculino-feminino, heterossexualidade, homossexualidade. Ela define a sexualidade como tecnologia e considera que os diferentes elementos do sistema sexo-gênero, denominados homem-mulher, homossexual, heterossexual, transexual, bem como suas práticas e identidades sexuais, não passam de máquinas, produtos, instrumentos, aparelhos, truques, próteses, redes, aplicações, programas, conexões, fluxos de energia e de informação, interrupções, interruptores, chaves, equipamentos, formatos, acidentes, detritos, mecanismos, usos, desvios. A contrasexualidade afirma que no princípio era o dildo. O dildo antecede ao pênis, é a origem do pênis. A contrasexualidade recorre à noção de suplemento, tal como foi formulada por Jacques Derrida, e identifica o dildo como suplemento que produz aquilo que supostamente deve completar. A contrasexualidade afirma que os desejos, a excitação sexual, o orgasmo não são nada além de produtos que dizem respeito a certa tecnologia sexual que identifica os órgãos reprodutivos como órgãos sexuais em detrimento de uma sexualização do corpo em sua totalidade. É hora de deixar de estudar e de escrever o sexo como parte da história natural das sociedades humanas. A história da humanidade se beneficiaria se fosse rebatizada como história das tecnologias e o sexo e o gênero considerados dispositivos inscritos em um sistema tecnológico complexo. Essa é aquela frase que eu disse no início do vídeo. Essa história de tecnologias mostra que a natureza humana não é senão um efeito de negociação permanente das fronteiras entre humano e animal, corpo e máquina, mas também entre órgãos e plástico. A contrasexualidade dispensa e determina de um passado absoluto, no qual se situaria uma heterotopia lésbica, amazônica ou então pré-existente ou não à diferença sexual, justificada por certa superioridade biológica ou política, ou mesmo como resultado de uma segregação dos sexos, que seria uma espécie de utopia radical feminista separatista. Não precisamos de uma origem pura da dominação masculina e heterossexual para justificar a transformação radical dos sexos e dos gêneros. Não há razão histórica que poderia legitimar as mudanças em curso. A contrasexualidade is the case. Essa contingência histórica é um material tanto da contrasexualidade como da desconstrução. A contrasexualidade não fala de um mundo por vir. Ao contrário, lê as marcas daquilo que já é o fim do corpo, tal como este definido pela modernidade. A contrasexualidade joga sobre duas temporalidades. A primeira, uma temporalidade lenta no qual as instituições sexuais parecem nunca ter sofrido mudanças. Nela, as tecnologias sexuais se apresentam como fixas, tomam emprestado o nome de ordem simbólica de universais, transculturais ou simplesmente de natureza. Toda tentativa para modificá-las seria julgada como uma forma de psicose coletiva ou como um apocalipse da humanidade.
Esse plano de temporalidade fixa é o fundamento metafísico de toda tecnologia sexual. Todo o trabalho da contrasexualidade está dirigido contra, opera e intervém nesse âmbito temporal. Mas há também uma temporalidade de acontecimento na qual cada fato escapa à causalidade linear. Uma temporalidade fractal constituída de múltiplos agoras, que não podem ser o simples efeito da verdade natural, da identidade sexual ou de uma ordem simbólica. Tal é o campo efetivo em uma contrasexualidade e incorpora as tecnologias sexuais ao intervir diretamente sobre os corpos, sobre as identidades e sobre as práticas sexuais que destes derivam. A contrasexualidade tem por objetivo de estudo as transformações tecnológicas dos corpos sexuados e generizados. Ela não rejeita a hipótese das construções sociais ou psicológicas de gênero, mas as ressitua como mecanismos, estratégias e usos em um sistema tecnológico mais amplo. A contrasexualidade se inscreve na genealogia das análises da heterossexualidade como regime político de Monique Wittig, com as pesquisas dos dispositivos sexuais modernos conduzida por Foucault, com as análises da identidade performativa de Judith Butler e com a política de ciborgue de Donna Haraway. A contrasexualidade supõe que o sexo e a sexualidade, e não somente o gênero, devem ser compreendidos como tecnologias sociopolíticas complexas, que é necessário estabelecer conexões políticas e teóricas entre o estudo dos dispositivos e dos artefatos sexuais tratados até aqui como anedotas de pouco interesse na história de tecnologias modernas e os estudos sociopolíticos do sistema sexo-gênero. Com a vontade de desnaturalizar e desmistificar as noções tradicionais de sexo e gênero, a contrasexualidade tem como tarefa prioritária o estudo dos instrumentos e dos dispositivos sexuais e, portanto, das relações de sexo e de gênero que se estabelecem entre corpo e a máquina. Então é isso, gente. Espero ter despertado em vocês mais vontade para ler esse livro aqui que está recheado de grandes pensadores, pensadoras, né, sobre o feminismo. E logo mais eu trarei outros textos complementares sobre feminismos, tá? Um cheiro e até a próxima. Tchau!